Ok, pessoal, pega aí a tua Bíblia, certo? Mateus, capítulo 10, ou capítulo 10, ó, capítulo 20, e vamos falar da parábola dos trabalhadores. Bem legal, bem interessante, tem tudo a ver com a gente. Vou pegar essa versão aqui, eu acho que vai ser melhor. Porque o reino do céu é semelhante a um homem que é um chefe de família, que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, pessoal. A Bíblia, quando foi escrita, em princípio, ela não era dividida em capítulos e versículos. Acredito que vocês já sabem disso. Depois, alguém chegou e achou conveniente que tudo isso fosse dividido para que houvesse uma melhor compreensão da palavra de Deus. Beleza. Para algumas coisas foi muito bacana, mas em alguns momentos o texto fica um pouco dividido e atrapalhado. Isso aqui é continuação do que Jesus estava terminando de falar no capítulo 19. Não existe uma pausa, não existe um dia. Isso aqui é direto e reto, continuação do capítulo 19. E ele termina o capítulo 19 falando o seguinte: muitos serão os primeiros, mas muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. A parábola vai servir para dar uma explicação para esse último versículo lá do capítulo 19, certinho? E ele começa falando do reino do céu, e fala de um chefe de família, e ele fala de trabalhadores e de uma vinha. Então, quando ele Jesus faz a comparação disso aqui com o reino do céu, ele quer falar de como é que funciona para Deus isso aqui que vamos estudar, essa questão dos primeiros serem os últimos, dos últimos serem os primeiros. O reino de Deus. O homem que é um chefe de família, o dono da vinha, ele representa o próprio Deus. Os trabalhadores são aqueles que Jesus chama para servi-lo, tá? Então, os evangelistas, pastores, discípulos em geral. E a vinha é o mundo, é a seara. É todo aquele contingente de pessoas que precisam ser alcançadas pela mensagem da cruz. Beleza? Só para a gente situar o que essa parábola vai nos trazer. E tendo acordado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, ele já tinha alguns trabalhadores, tá certo? Como é que fala? Homem, o dono da seara, melhor dizendo, o dono da vinha, já tinha alguns trabalhadores. Ele acordou cedinho, foi lá, falou com os trabalhadores: olha, o caso é o seguinte, eu preciso que vocês cuidem aí dessa vinha, tá? E eu estou disposto a pagar 1 denário para vocês por dia trabalhado. Beleza? Vocês topam? Ah, a gente topa, fechou. Então, bom. No momento aqui que isso é acordado, imagino eu, de acordo com os horários que ele vai dizendo aqui, que isso seja algo por volta das 6 horas da manhã, para a gente ter uma noção cronológica. 6 horas da manhã, ele foi lá, falou com os trabalhadores, botou a galera para trabalhar e fizeram entre si um acordo. Ótimo, maravilha. Versículo 3. E ele saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos no mercado. Na sua tradução pode estar escrito um pouquinho diferente, mas, enfim, ele está falando de pessoas desocupadas e que poderiam, sim ser muito bem contratadas para executar o serviço que ele estava precisando que fosse executado. Tranquilo. Vamos lá, a terceira hora seria algo em torno das 9 horas da manhã. Então, 6 horas já entrou uma turma para trabalhar, e agora às 9 ele contrata uma nova turma, uma nova equipe, porque vamos entender que há muito trabalho e aqueles primeiros trabalhadores contratados não vão dar conta do recado sozinhos.
Então, na terceira hora, ele vai lá e contrata mais alguns que estão ociosos, desocupados. Beleza. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram pelo caminho. Está acordado aqui um denário de trabalho? Aparentemente não. Ele só disse que vai dar o que for justo. Por que o que for justo? Porque, em princípio, eles não estarão trabalhando um dia de trabalho, eles estarão trabalhando algumas horas de todo aquele turno de trabalho, tá certo? Então, ele vai entregar, vai pagar o que é justo. Necessariamente, ele não está dizendo que vai pagar por completo o dia de trabalho. Ok. E ele saindo outra vez, cerca da sexta hora e da nona, fez da mesma forma. Meio-dia ele foi lá catar trabalhadores. 3 horas da tarde ele foi lá catar trabalhadores. E ele saindo cerca da hora 1/10, seria em torno de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam ociosos. E disse-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? Eles disseram-lhe: porque nenhum homem nos contratou. Ele disse-lhes: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Sabe o que eu achei interessante aqui, nesse momento? É que parece que esses últimos que estão sendo chamados não tiveram a devida oportunidade. Não sei se vocês têm essa mesma compreensão. Porque ele vai e pergunta por que ninguém os contratou, ou melhor, por que estão ansiosos ainda? E o outro fala, né, os trabalhadores falam, pô, por que ninguém contratou a gente? Não era que eles não estivessem disponíveis, eles queriam trabalhar, mas ninguém tinha lhes dado essa confiança, essa oportunidade. E vem o homem e faz isso. Então, não, vem cá, vamos lá, vamos trabalhar na vinha. Ainda que faltasse 1 hora para que fosse encerrado aquele dia, ainda assim, aquele homem entendia que era necessário muito mais gente para concluir todo o serviço daquela vinha. Ok. E aqui, pessoal, a gente vai se posicionar como sendo os últimos. Por que eu digo que estamos sendo os últimos? Ele está na 1/10 hora, né? 11 horas. Mas vamos viajar um pouquinho aí na palavra de Deus. A gente sabe que é à meia-noite que Jesus fala que vai voltar, beleza? Então, você vê até que tem um relógio mundial, né, que fala que estamos a poucos segundos da meia-noite, que para ele seria a destruição do mundo, aquela coisa toda. E a gente sabe que para a gente é o retorno do Senhor Jesus para resgatar a sua igreja, o início, de fato, do período da grande tribulação. E ele fala que nas últimas horas, ou melhor, na última hora, ele vai convocar ainda muitas pessoas para trabalharem, principalmente aquelas que estiverem dispostas, ele vai dar oportunidade. Servir a Deus é uma oportunidade, é um privilégio. Não é para quem quer, é para quem ele chama. Você viu aqui alguém se propondo a trabalhar na vinha? Não. O homem vai atrás e escolhe as pessoas que vão trabalhar com ele de tempos em tempos. Essa eleição, quem vai fazer é o próprio Deus. Se estamos aqui hoje, escolhidas, né, para conhecer a Deus, não é para tão somente conhecermos a Deus. Quando você foi convidada para ir à igreja, seja como foi o convite, foi o Espírito Santo que fez isso. Quando nós fomos para a igreja, o Espírito Santo nos levou, não tão simplesmente para que pudéssemos ter nossos problemas resolvidos, para que pudéssemos ter novidade de vida e para que tivéssemos acesso à salvação. Não. Isso é muito pequeno diante das intenções grandiosas do Senhor Jesus. O objetivo é, de fato e de verdade, que a gente se multiplique,
e venha trazer muito mais almas, muito mais pessoas para dentro da igreja, entendendo a igreja como um celeiro, o aprisco, onde estarão as ovelhas de Cristo. Ah, todo mundo que está dentro da igreja é ovelha de Cristo? Não. A gente sabe lá que tem os bodezinhos, a gente sabe que tem aqueles que estão lá porque são o joio, tá? Foram plantados por Satanás, beleza, mas ainda assim, a igreja é o aprisco de Jesus. Por mais que tenha gente lá contaminada, impura, e que está ocupando indevidamente o lugar que deveria ser de uma ovelha, de um cristão verdadeiro, fica tranquilo que o próprio Espírito Santo está tomando conta disso. O importante é que a gente esteja lá. Não importa se o que está podre está dentro também. Importa é que o que é bom esteja dentro do aprisco. Não é tão interessante que sejamos as pessoas, né, as cristãs mais perfeitinhas do mundo, não existe isso, mas enfim, mais perfeitinhas do mundo e a gente esteja fora da igreja. Isso é um grande engodo, é um grande engano, é uma grande mentira, tá? Isso não existe. O lugar de estarmos é dentro da igreja. Fomos chamadas, então, para estarmos dentro da igreja, aprendendo da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus, ok? E a gente, quando começa a desenvolver essa fé, a gente vai alcançar, primeiramente, a nossa própria salvação, e logo em seguida a gente vai partir para salvar as demais almas que estão aqui nesse mundo, que são a vinha desse homem, a vinha de Deus. Bom, até aí tudo ok, né? E nós somos essas pessoas que são convocadas por último, porque estamos vivendo os últimos dias, são os últimos tempos. Eu duvido que exista alguém aqui que tenha dúvidas disso, né? O próprio Bispo Macedo, ainda nessa semana, ele já falou, né, daquela agenda da OMS, da ONU, melhor dizendo, a agenda da ONU, a Agenda 2030, né, que é uma série de coisas, de eventos que têm de acontecer até que se cumpra o quadro perfeito para que o anticristo venha ser apresentado a esse mundo. Claro, não está escrito isso lá na Agenda 2030, mas se você pegar para ler, né, os itens, os eventos que têm de acontecer até lá, vocês vão ver que é o caminho todo sendo preparadinho para o anticristo, e dentro da palavra de Deus a gente vê aquelas coisas como sinais de alerta para os últimos dias, tá? Então, estamos, sim, de fato, vivendo os últimos dias, e somos esses últimos chamados aqui, na 10ª hora, na 11ª hora, porque a 12ª hora, meia-noite, já está para acontecer. Ok? Assim como existiram muitos convocados, também nós estamos sendo convocados para trabalhar. Não chegou aqui ninguém de paraquedas, todos foram chamados pelo Espírito Santo, ok? O homem da vinha é que veio chamar. Hoje em dia, é o Espírito Santo quem vem nos chamar. Vamos continuar. Chamando a atenção ainda que, mais uma vez, no versículo 7, ele fala: ide vós também para a vinha, e tudo quanto for justo, vós recebereis. Mais uma vez, chamando a atenção de que ele não vai dar necessariamente o pagamento de um dia, mas o que ele acredita ser justo, ok? Vai guardando isso aí, vamos em frente. Versículo 8. Assim, vindo à tarde, o senhor da vinha disse ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Quem é que está aí com esse áudio fechado, com a moto passando aí? Fecha aí. Acho que é você, Patrícia. Fecha aí seu áudio, por favor. E vindo os que foram cerca da hora 10ª, receberam cada homem um denário. Isso aqui foi top, né? Então, com certeza, o que eles receberam era muito mais do que eles esperavam, eu tenho certeza disso.
Imaginou nós aqui, vamos ser contratadas para executar um serviço, faltando 1 hora para concluir o turno de trabalho, né? A jornada de trabalho, e eu vou ganhar o mesmo que aquele que trabalhou a jornada inteira? Claro que não. Seria, em princípio, injusto, né? Não faz nenhum sentido. Bom, mas esse é o senso de justiça do ser humano. Senso de justiça para Deus é completamente diferente. Até porque o que Deus estava observando não foi o tempo de trabalho, foi o trabalho. A qualidade de serviço, o empenho que a pessoa teve para executar a missão que lhe foi confiada. Ela não fez aquilo pensando, eu vou ganhar 1/8 do que eu mereço. Ele não pensou isso, não, nem seria 1/8, né? Seriam 12avos. Não vou ganhar 12avos do que eu mereço, do que eu poderia, né? Do que deveria receber. Eu vou ganhar o justo pelo que eu vou efetuar, pelo que eu vou trabalhar. Não mereceríamos grandes coisas, sendo os últimos chamados. Vamos passar por muitas coisas ruins, mas se a gente olhar para trás, e já falamos sobre isso aqui algumas vezes, a igreja primitiva, o preço que ela pagou para permanecer de pé e divulgar o evangelho, pode ter certeza que foi muito maior do que o que nós hoje estamos pagando. Ou alguém tem dúvida disso? Algum de vocês aqui já viu algum cristão aí pendurado no poste sendo incendiado? Já ouviu algum cristão, pelo menos aqui no Brasil, sendo perseguido, pisoteado até a morte, apedrejado, tendo suas vísceras colocadas para o lado de fora, sendo crucificado? Não, a gente não viu isso, né? Mas os primeiros que foram chamados, eles trabalharam muito duro e eles sofreram muito mais do que a gente está sofrendo e que a gente não está sofrendo. E eu acredito que a gente ainda vai sofrer. Se prepara aí, porque vai vir dor. Mas é só o princípio das dores. A gente não vai sentir tanta dor assim, não. Tá? O negócio vai ser bem mais light para a gente. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que ainda assim a gente vai ganhar de recompensa o mesmo que aqueles que foram chamados por último. Ok? Deixa eu fechar isso aqui. Tá. Vindo os que foram cerca da hora 1/10, receberam cada homem 1 denário. Vindo então os primeiros, eles pensaram que havia de receber mais. Mas do mesmo modo receberam cada homem 1 denário. E recebendo, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos trabalharam somente 1 hora, e vós fizestes igual a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinastes comigo 1 denário? Lá atrás, quando aquelas pessoas decidiram seguir a Cristo, serem discípulos de Cristo, serem disseminadores da palavra, eles já sabiam o que eles iam sofrer, o tanto que eles iam pagar. Se os tempos hoje são outros e temos muito mais facilidade para falar do evangelho, é incomparável. Naquela época nem Bíblia tinha. Hoje a gente tem Bíblia, hoje a gente dá Bíblia de graça para as pessoas, a gente presenteia as pessoas com Bíblias, né? Antigamente, para você conseguir um exemplar da Bíblia, você tinha que pagar um preço muito caro. Às vezes você pagava para entrar na igreja e ler aquele dia apenas uma página da Bíblia, né? E isso você gastava muito dinheiro, não era para qualquer pessoa. Até a Bíblia se tornar popular, isso demorou bastante tempo. E quando ela se torna popular e acessível para todos, ainda houveram muitas perseguições. Não foi fácil até chegar aos tempos nossos atuais, que realmente é um tempo de facilidades. Nós hoje vivemos um tempo de facilidades.
não há nenhuma dificuldade, hoje em dia, de pregarmos o evangelho, salvo naqueles países que são muçulmanos. E aqueles muçulmanos xiitas, porque tem até muçulmanos que toleram a pregação do evangelho, eles não contendem contra isso. Mas tem uma parte dos muçulmanos que eles são extremamente agressivos e letais, inclusive, para aquele que se demonstra cristão, carrega uma Bíblia debaixo do braço, eles são capazes até de matar, tá? Mas, enfim, nós hoje não temos, graças a Deus, esse peso, pelo menos ainda, né? Enquanto essas malditas leis não são aprovadas no Congresso, Senado, etc., mas a gente já sabe que existem muitas leis tramitando por aí para que haja empecilhos para a divulgação do Evangelho. Tá? Inclusive, existem leis mentira, não é lei, como é que fala? É projeto de lei. Projetos de leis tramitando por aí, né, com o objetivo, inclusive, de parar a divulgação do Evangelho na televisão e nas rádios, que são os veículos de maior alcance, né, para a pregação da palavra. Bom, e a gente vai ver aqui que esse pessoal ficou chateado, se sentiu indignado, porque, aparentemente, eles estavam sendo injustiçados. Eles viram aqueles ganharem 1 denário antecipadamente. Pô, então, na cabeça deles, rapaz, se eles que trabalharam só 1 hora ganharam 1 denário, a gente vai ficar rico. Vamos sair daqui cheio de dinheiro no bolso. E aí eles têm aquela decepção, poxa, só ganhei 1 denário? E aquele ali também ganhou igual a mim, mas eu trabalhei o dia todo, e aquele cara não trabalhou quase nada. Mas você sabia que você ia ter que trabalhar o dia todo para ganhar isso aqui. Bom, já estava acordado. Por que agora você vai querer discutir isso comigo? Não estou sendo injusto. Tínhamos um trato, um pacto. Eu não rompi o pacto. Mas por que te incomoda eu ser generoso e benevolente com aquele outro? Vamos mais para frente. Estes últimos trabalharam somente 1 hora e os fizestes iguais a nós, que suportamos o fardo e o calor do dia. Mas ele respondendo disse a um deles, amigo, eu não te faço injustiça. Tu não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te pelo teu caminho. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou é mal ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. E a gente vai ver aí entre colchetes em algumas Bíblias, talvez a de você esteja assim, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso é um acréscimozinho aí que tem na palavra, porque na maioria das traduções dos textos, né, que foram usados para serem feitas as traduções para a Bíblia que nós temos hoje, continham essa passagem, em outros não continham essa passagem. Então, eles colocam em colchetes para que fique claro que houveram alguns textos antigos que não continham essa palavra, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. O que a gente pode ver mais aqui em cima desse texto? Se a gente for comparar nos dias de hoje mesmo, esse momento nossa geração, tá? Tem gente que fica indignado, porque aquela pessoa chegou na igreja, foi abençoada, você tem 20 anos dentro da igreja, não aconteceu nada na sua vida. Aquela pessoa tem 2 dias, usou a fé, foi abençoada, e tem gente que fica lá se perguntando, e não pergunta para si, ela fica murmurando com Deus, né? Ela não pergunta, poxa Deus, o que me falta para eu conseguir alcançar os resultados que essa pessoa teve em tão pouco tempo, eu tenho tanto tempo e não consigo? O que me falta? Não é isso que ela fala. O que ela fala é, por que aquela pessoa já conseguiu e eu ainda não consegui? Colocando a culpa em Deus. Por que ela merece? Por que eu não mereço? E a gente percebe, vou fechar aqui, e a gente percebe que existe muito disso no nosso meio, né?
não seria necessariamente o joio, seria aquele trigo que ainda está sendo, na verdade, amadurecido. Pessoas que estão no nosso meio que não têm a devida maturidade espiritual, por isso elas não conseguem nem perceber que elas não conquistaram ainda, porque dentro delas há uma grande falha. Essa semana a gente foi fazer o trabalho dos núcleos, sei, a Andresa estava, Maiana também estava, né, Maiana? Isa estava. Foi um trabalho bem legal, bem bacana. Fernanda. E teve uma pessoa que a gente foi lá e conversou, e eu fui bater um papo com ela. E essa pessoa já frequenta a igreja, casou dentro da igreja, tudo certinho, manda o figurino. Não sei o que aconteceu, não entrei em maiores detalhes, o casamento dela não deu certo. E para ela foi uma frustração tremenda, porque até hoje ela se pergunta: por que não deu certo se eu fiz tudo certinho? Mas ela não pergunta: o que foi que eu fiz de errado? Porque eu fiz tudo certinho e deu errado. Não, ela joga a responsabilidade na mão de Deus. O que foi que aconteceu de errado? Porque eu fiz tudo certinho. Aí tá bom. A gente vai, conversa, etc. Bom, vamos recomeçar isso aí, né? Vamos recomeçar do zero. E aí ela estava com outra pessoa que eu julgava na minha cabeça que já fosse um novo marido. Pecado nenhum nisso. Recomeçou, tudo bem, vamos recomeçar. E aí conversa vai, conversa vem, e ela fala que está numa amarração financeira danada e que o marido todo dia chega e fala que quer se divorciar, dorme falando, não te quero mais, acorda dizendo, eu vou embora. E a mulher fica naquela insegurança, aquela coisa chata. Bom, mas são casados, né? E aí ela chegou e falou: não. Eu falei: pô, minha amiga, aí tá difícil. Como é que você quer alcançar as benesses de Deus se você hoje se encontra em fornicação? Você não está casada, não é algo legítimo. A pessoa nem era da igreja quando você era da igreja. Aí ela contou mais alguns detalhes, né? Vou resumir aqui para vocês. A pessoa que ela se relacionou não era da igreja, ela trouxe para a igreja. Beleza. Mas, pô, custava você começar a se relacionar com a pessoa depois que formalizasse o seu casamento? Quando eu me relacionei com o Marcelo era do mundo. E eu deixei claro para ele: se você vier para a igreja interessado em mim, vai dar errado. Venha para a igreja buscar Jesus. É óbvio que essas palavras soaram no ouvido dele de uma forma, né? Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tenho certeza disso. Mas uma coisa é certa: na caminhada, ele veio para a igreja. Em princípio, por causa de mim, mas ele conheceu Jesus. E nós esperamos para fazer tudo certinho. Apresentamos o namoro no altar, apresentamos o noivado no altar, apresentamos o matrimônio no altar e pronto, vida que segue, um abraço. Como todo casal, tivemos dificuldades, isso com a bênção de Deus. Mas chegamos até aqui, e até aqui Deus nos ajudou, e hoje, como eu falei ontem para vocês, eu não me imagino solteira e nem me imagino casada com outro homem. E aí o que a gente percebe é que a pessoa quer viver as benesses de Deus, mas do jeito dela. E aí fica questionando, por que que fulano já tem tudo isso e eu ainda estou aqui atrás? Não é uma pessoa que tem 1 ou 2 anos de igreja, é uma pessoa que tem quase 10 anos de igreja e não aprendeu ainda o que tem de fazer. Então, são pessoas de Deus? São. Eu não acredito que seja uma pessoa, essa pessoa em particular, eu não acredito que seja como o joio. Eu acredito que seja o trigo, mas um trigo ainda que não está maduro. E por isso fica se questionando melhor, questionando a Deus. E aí, quando eu falei, vamos casar, legitima isso, faça a coisa direitinho, para que você tenha a bênção de Deus realmente na sua vida. Senão você vai continuar se queixando da sua vida sentimental, da sua vida financeira, da sua vida familiar. E ela chegou, né? E lembrou do passado. Mas, da primeira vez eu casei, fiz tudo certo e deu errado. Pô, mas só porque você fez certo e deu errado, e provavelmente a culpa foi sua. Você acha que vai dar errado de novo? Então é porque realmente a culpa é sua. Deus não tem nada a ver com isso. E você fazer errado não quer dizer que Deus, você vai ter que empurrar a goela abaixo a sua existência para que Deus abençoe você do jeito que você quer. Não, Deus não vai fazer isso. Aí a pessoa vai continuar padecendo. Aí o que acontece? Fica pulando de igreja.
Não, agora eu estou indo lá não sei aonde, porque lá o pastor está cuidando de mim. Vê como uma pessoa é imatura. Quem tem que estar cuidando de você é o Espírito Santo. Enquanto você estiver precisando que pastor, obreiro, né, amigo, alguém esteja cuidando de você, você vai andar capengando e a sua fé vai ser sempre débil, frágil, sem resultados. Porque para você tomar uma atitude vai depender da anuência, né, da autorização, da concordância, da permissão de alguém, que não é Deus. A pessoa pode até te dar uma direção nos primeiros momentos, mas depois, cara, você tem que depender de Deus. Não é para depender de homens. No primeiro momento, Deus vai usar aquela pessoa porque vê que você não tem o entendimento de como buscar o Espírito Santo, de como buscar suas respostas no Espírito Santo. Mas é por um momento. Se depois você continua como criança na fé e não desenvolve, não se torna uma pessoa adulta na fé, isso vai fazer com que você seja uma pessoa eternamente dependente de homens. Sua salvação está em risco e todo desenrolar da sua vida vai ser atrapalhado. Pode escrever. Todos os sentidos. Ah, mas é o pastor que está dizendo. Pode escrever, vai ser atrapalhado. Se vocês observaram que tem um pouquinho mais de tempo aí de igreja, você vai perceber que tem um pastor. Pronto. Aquele pastor, ele tem uma forma de pensar. E Deus usa ele de uma determinada forma. Muda o pastor. Completamente diferente. É um outro ser humano, uma outra personalidade. E Deus usa também aquela pessoa. Mas o pensamento dele já é diferente. Então você vai ter um pastor que vai dizer para você, vai em frente, e você vai ter um pastor que vai dizer, recue. E qual você vai tomar? Qual decisão você vai tomar? Vai em frente ou recua? Pumbas, você vai tomar a decisão que o Espírito Santo vai te dar. E isso é uma relação íntima que você tem que desenvolver com o Espírito Santo. E o que a gente está vendo aqui são pessoas, né, o que a palavra está dizendo aqui, que existem pessoas no nosso meio que vão ficar eternamente dependentes de pessoas, a vida não vai desenvolver, vai passar séculos dentro da igreja, seja qual for a igreja, não vai amadurecer a fé, não vai ter os resultados da fé, vai colocar a culpa em Deus. E quando perceber que veio o irmãozinho e arrebentou, chegou depois dela e arrebentou, ainda vai ficar com inveja, com ciúme, e vai ficar, né? Inveja e ciúme do irmãozinho, e vai ficar com raiva de Deus, porque abençoou o irmãozinho. Como se nós tivéssemos autoridade para dizer a Deus o que ele tem ou não tem que fazer, como ele deve ou não deve se portar, né? Como ele deve ou não deve abençoar uma pessoa ou outra. Isso não existe. Pode falar aí, Maiana. Jesus até usa o final da parábola para mostrar porque ele poderia muito bem começar pelos primeiros para não gerar essa frustração, esse sentimento de injustiça, mas ele chamou até para mostrar para aqueles primeiros que não é porque eles chegaram primeiro, que eles se acomodaram, porque o fato de ter chegado primeiro não significa que eles trabalharam muito. Até porque quando tem muitas pessoas em para um trabalho só, sempre tem aqueles que ficam escorados nos outros. E ele começou pelo final para mostrar que não é de acordo o quanto você trabalhou, é como você trabalhou, com que intenção você fez aquilo, e usa para servir de incentivo, de estímulo para aquele, ó, fulano chegou por último e fez um trabalho bem melhor do que você. E sem interesse, porque eles trabalharam lá, eles disseram que ia receber o que era justo. Então ele sabia, eu não trabalhei um dia todo, eu não vou receber o mesmo que os outros, mas o Senhor da vinha deu para eles o mesmo. Por quê? Porque apresentaram um trabalho de qualidade. Eles chegaram ali, mas estavam com os olhos limpos, estavam puros, enquanto estavam lá, ó. Ah, no final do dia eu vou ter que receber pelo dia que eu trabalhei, não pelo trabalho que eu prestei. Porque muitas vezes é isso, ah, eu não vou fazer do hoje, porque eu vou ganhar pelo dia, eu não vou ganhar pelo trabalho. Que no caso é aquele caso das empreitas, né, que a pessoa ganha para trabalhar por dia e tem aqueles que ganham para trabalhar, para fazer o serviço por completo. E no meio do caminho as pessoas vão se escorando umas nas outras ou vão até com amarração para não terminar tudo
para no outro dia ter o trabalho para eles ganharem de novo. E o dono chegou aqui para cortar uma pela raiz. Ó, se você trabalhar bem, você vai ter o seu. Se você não trabalhar, vai vir pessoas. É aquela questão de vir gente do Oriente, do Ocidente, tomar o seu lugar da mesa. Porque esses últimos chegaram, por último, fizeram um trabalho bom e ganharam o mesmo tanto que eles, porque o trabalho é de Deus. Deus paga de acordo à intenção, de acordo com o que a pessoa faz para ele, não de acordo com o que a pessoa diz ou com que intenção. Porque ontem a gente viu que até quando a pessoa faz o bem, tem que saber com que intenção ela está fazendo, se é com a intenção de agradar a Deus ou a intenção de glorificar a si próprio. Perfeito. E prova de que os primeiros não trabalharam tanto quanto deveriam é que foi necessário chamar mais gente. Chamar mais gente. E vinha uma leva e tinha que vir outra. E vinha uma leva e tinha que vir outra. E eu acho interessante essa valorização dos últimos chamados, porque são pessoas que estavam esperando ser chamadas, estavam esperando ser contadas, elas estavam querendo trabalhar de verdade. E quando Deus dá a oportunidade, elas correm para cima, elas voam para cima do trabalho e fazem o que tem que ser feito. Vamos lá, qual o trabalho que o servo de Jesus tem que ir fazer? Qual o trabalho do servo de Deus hoje em dia? Desfazer as obras de Satanás e ganhar almas. E aí, de repente, o que acontece? De repente, não. Massivamente, o que acontece? A pessoa faz alguma coisa, faz qualquer coisa, e acha que ela tem mérito naquilo que ela fez. Bom, uma coisa é certa, Deus Todo-Poderoso não vai ficar devendo nada a ninguém. Ainda que ele não deva nos recompensar por coisa alguma, mas qualquer coisa que fizermos em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus, seremos recompensados. Ponto. Que tipo de recompensa você quer? Feijão e arroz na mesa? Marido do seu lado? Que tipo de recompensa você quer? Ah, não, eu quero, além do feijão e arroz, eu quero uma mesa farta. Eu não quero só o marido do meu lado, eu quero um amigo, um marido que me ama, um marido que é meu amigo, um marido que é meu companheiro. Eu não quero tão somente isso, eu ainda quero bens, posses, porque eu quero gozar do bom e do melhor dessa terra. Eu não quero tão somente isso, eu quero toda a minha família servindo a Jesus. E por aí vai, o que você quer? Dentro disso que você quer, meu irmão, você tem que prestar um serviço de qualidade para Deus. E nós não estamos falando de tão somente limpar a igreja. Nós estamos falando de você limpar a igreja, de você recepcionar as pessoas dentro da igreja, de você auxiliar aquele seu irmão que você percebe que ainda está neófito na fé, você ganhar almas na rua, onde você estiver, no seu trabalho, você engrandecer o nome do Senhor Jesus através do seu testemunho. Bom, o que você é chamado para fazer, existem várias alternativas, vários vieses, né? Vários caminhos por onde você vai fazer o que tem de ser feito, que é ser salvo e salvar. E se você não faz isso com a devida dedicação ou faz meia boca, pô, você não vai alcançar tudo aquilo que na sua cabecinha você julga merecer. Que era o que esses rapazes aqui achavam. Pô, eu estou aqui há muito mais tempo. Imagina obreiro de 30, 40 anos na obra. Recentemente a gente teve uma debandada de uma determinada obreira que já tinha 30 e poucos anos de obra. 30 e poucos anos. E de uma hora para outra se decepcionou com a obra. Por quê? Porque o casamento dela não foi abençoado. O marido continuou incrédulo. Filhos incrédulos. Uma vida financeira de miséria. Doente. O cara não tinha nada para glorificar a Deus. O que ela fez? Se decepcionou com a obra de Deus. Rapaz, o problema não era a obra, o problema era ela. Junto com ela, levou mais um bando. Acho que mais uns 8 obreiros. Cada um desses com seus familiares. De repente, tinham outros familiares, né? Saiu da igreja, saiu do aprisco, saiu de onde deveriam estar para aprender mais da palavra de Deus e assim avivar e crescer a sua fé. Não saiu da presença de Deus.
porque viu gente que chegou depois, Deus abençoou, porque a pessoa teve mais despertamento, né? Teve mais valentia na fé. Deus abençoou, e aí a pessoa fica olhando para os outros, caramba. Pô, devia olhar para dentro de si, eu fiz alguma coisa errada. Nesses 30 anos, eu fiz alguma coisa errada, porque eu não merecia ainda a vida abundante do Senhor, né? Então, as pessoas colocam a culpa em Deus ou nas pessoas de algo que ela realmente é quem tem que dar conta, entendem? Pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui, tá certo? Não vou evoluir aqui no capítulo, isso a gente vai fazer depois, que eu quero fazer um estudo hoje mais curto, não vou mentir, estou cansada, quero dormir. Então, quero ouvir agora vocês aí, o que vocês têm a dizer hoje sobre o assunto e daqui a pouco a gente vai fazer a nossa última oração. Diga aí, quem começa? Fernanda, que está aí murmurando. Pode falar, Fernanda. Já falou tudo, sobrou o que para a gente falar? Diga aí. Nada a ver, nada a ver. Diz aí. Não sei. Essa Gente, já olha está só. manjada, viu? Tem que arrumar outra. O que a gente vai acrescentar? Algo que o O que a Espírito gente vai Santo falou com acrescentar, vocês e que né? não falou comigo. Diga aí. Então, há de se observar nessa questão aí, também foi pontuado, né? Também foi pontuado a questão do ser servo, a consciência do servir pelo servir, o servir sem ser moeda de troca, o servir por amor e pela alegria de servir a Deus. E o restante foi dito aí, o tempo de igreja, o tempo na obra, o ciúme, para não dizer inveja, do irmão que chega e recebe a bênção, o fato de que nós éramos, sim, esses ociosos aí, que estávamos no mundo, sendo usados pelo mal, sem um sentido útil na vida, sem fazer nada por ninguém, entendeu? E que o Senhor nos chamou. Eu acho interessante um ponto que diz o seguinte, tem um estudo que, Dona Lília, inclusive, mencionou a mesma coisa, que os trabalhadores, nesse período, que queriam se colocar à disposição, estavam na rua às 6 da manhã. Eles iam para a rua se colocar à disposição para trabalhar às 6 da manhã. Alguns de imediato foram contratados e os outros ficaram. A questão é, esses que não foram imediatamente chamados ficaram o dia inteiro na rua esperando uma oportunidade, coisa que também foi dita, já está vendo que não tem muito mais o que acrescentar? Então, uma oportunidade para o trabalho. E também foi dito que quando eles receberam essa oportunidade, eles agarraram, né? E aí entra o ciúme do irmão, né? O irmão que está ali, que acredita ter méritos a mais do que aquele que chegou. O irmão que ficou com uma certa inveja quando se sentiu igualado com o novato e coisas parecidas. Então, uma confirmação do que foi dito aí, e o Senhor Jesus tentava esclarecer os discípulos em algo que o apóstolo Paulo entendeu, entendeu de imediato, se não me engano, qual o livro? Efésios, eu estava dizendo que era Atos. Não, Efésios 2.9. Efésios 2.9, onde ele diz, deixa eu ver, que eu já esqueci, não é que a nossa salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Então, esses que trabalharam o dia todo estavam se gloriando porque trabalharam o dia todo, porque estavam lá não sei quanto tempo, porque estavam na frente e não queriam ser igualados aos novos. Enfim, justamente por ser criador e conhecedor do ser humano, o Senhor, ele deixa claro que não é pelas obras. Ele tenta trazer isso para os discípulos. E é claro para a gente que ele não deve nada para a gente. E a gente, enquanto servo, tem que ter essa consciência de que ele não deve nada para a gente. A gente
quer viver na palavra, a gente quer andar conforme os mandamentos, a gente quer viver aqui, arrisca com o que está escrito e diz, não, meu Senhor, está escrito aqui, o Senhor me prometeu. Tá? A gente pode cobrar, mas ele vai abençoar se ele quiser, porque ele é o possuidor, ele é o dono da bênção, ele é o criador. Então, se a gente tiver a consciência de servo, que o servo ele está lá para servir, não para trocar o serviço por bênção, e que ele faz aquilo com a alegria do coração dele, certos problemas como esses aí ele não vai ter, né? Vejamos o exemplo do Senhor Jesus, que inicialmente veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas que depois, a palavra foi pregada primeiro para os judeus, mas que depois ela foi igualmente oportunizada para os gentios, e que esses, como já falamos também, abraçaram de bom grado muitos a palavra e receberam essa palavra e abraçaram essa fé. Então, essa meditação, eu não avancei do 16, tá? Sabe quando você come e se sacia e diz, tá bom, se eu comer mais eu vou ficar embuchada, como dizem por aí. Eu parei no 16, eu disse, tá bom aqui, meu pai, porque eu entendi. Foi muito bom. Então, eu acho que essa palavra foi muito boa, muito boa, muito boa. Eu já tive algumas DRs aqui, ó. Entendeu? Porque essa palavra foi boa. Tá ligado, tá ligado. Isis, fala Isis. Isis sempre tem alguma coisa a acrescentar, velho. Poxa, achei interessantíssimo esse capítulo, que aqueles primeiros, eles já esperavam algo. O que lhes foi prometido, lhes foi dado. Mas aqueles outros, eles, além de estarem sedentos, provavelmente eles descobriram aquela praça de alguém recrutando. E mesmo contra todas as probabilidades, eles estavam lá, dispostos. Tanto que ele perguntou se ficaram o dia todo aqui esperando, o dia todo sem fazer nada, e eles responderam porque não contrataram. E eles não se preocuparam com o pagamento. Em nenhum momento, quando vou receber, e quando foi mandado, vai trabalhar, eles foram. Talvez felizes, porque até aquele momento estavam ansiosos, porque aquele momento não tinham nenhuma perspectiva, não viam nenhuma chance de conseguir algum proveito, e se alegraram. E foram totalmente dispostos. Eu imagino que se aquele dono da vinha queria uma colheita rápida, uma colheita naquele mesmo dia, e percebendo que aquelas pessoas não iriam cumprir o tempo que ele estabeleceu, ele colocou outras pessoas para reforçar. Então, o que seriam 2 dias acabou sendo um dia. O custo que ele teria com 2 dias, ele colocou em um dia só. E a questão do coração é como é difícil se alegrar com a alegria do outro, com a vitória do outro. Às vezes é tão fácil sentir a dor, ninguém está sofrendo, bora fazer alguma coisa, mas realmente se alegrar com a felicidade do outro, isso não é para qualquer um. E o reino de Deus não é para qualquer um. São para essas pessoas especiais, essas pessoas que têm um coração segundo o coração de Cristo. Deus é justiça, mas eu acredito que Ele também é amor. Ele sonda os corações. E Ele nos prova. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, 30 anos, ali para tentar forçar a fé dela, para tentar, Deus querendo que ela use a fé dela. Está tudo preparado para ela. Deus tem um plano lindo de vitória, mas ela não usa a fé. Ela acha que trabalhando e se esforçando, dando o seu máximo na obra, ela vai obter as vantagens. Ela faz esperando algo. E quando a pessoa se dá realmente de coração, sem realmente esperar muita coisa, é para Deus. Mesmo fazendo sem querer, ele não é para se glorificar, ou para mostrar, olha como eu estou bom. Olha, eu estou ocupando um tempo ocioso na minha vida. E isso faz toda a diferença.
vezes na Bíblia, Jesus, talvez ele não diga como é o reino de Deus, como as ruas são feitas, como as casas, mas ele vai dizendo, vai dando dicas como é o reino do céu. Mas como o coração da gente deve estar se preparando para receber o reino do céu, ou para entrar no reino do céu, que não é de qualquer jeito. Quando a gente vê na Bíblia, parece fácil crer e ser batizado. E aí, beleza. Mas tem essas dicas que Jesus vai dando, como deve ser o comportamento, como deve ser o coração. E que todos vão... O desejo de Deus é que todos alcancem a vida eterna, todos sejam salvos. E aí você percebe, nessas pequenas provas que Deus vai colocando, para ver o coração da pessoa, ele já sabe, mas ele quer, às vezes, trabalhar o seu vaso, tentar moldá-lo conforme o agrada. E aí, acontecem essas coisas na vida da pessoa e percebe esse coração com inveja, com cobiça, com ambição, em querer se gloriar, um coração vaidoso. Eu falei tudo que eu tinha notado. Ok. Dona Cida, diga aí, antes que a senhora durma, Dona Cida, rapidinho, antes da senhora durma. Vá. Aqui tá uma zoada danada, né? Aí, tá ouvindo? Aqui, né, eu vejo que o trabalhador, né, a gente, como nós evangelistas, nós devemos trabalhar, né, ganhando almas para o reino de Deus e mostrar para Deus, né, que nós estamos lá na seara dele, trabalhando, não por interesse de algo, de conseguir alguma coisa, conseguir que eu falo, conseguir bens, né? E sim, porque o nosso objetivo é almas. Deus tem sede de almas, tirar as pessoas que estão sofrendo, e Ele nos escolheu para isso. Então, o nosso salário é a nossa salvação. Eu creio que essa seara aqui é o trabalho que a gente faz na igreja e mostrar, né, para Deus que nós temos interesse em ganhar almas. Em todo lugar, não precisa ser só na igreja, onde a gente andar, que a gente venha semear a palavra dele, né? Dar o exemplo de que nós estamos servindo a ele e aquela pessoa sofrida levar sempre a palavra dele, porque não vai, como o Bispo Macedo disse, está chegando a hora, né? O dia já vem raiando, eu achei engraçado isso. E não temos tempo. Vamos lutar, vamos ver se em 2021 eu estava falando com Deus, eu vou me doar mais para Ele, que eu não faço nada para Ele. Nada. Faço tão pouco e me empenhar nisso aí, porque o que eu posso levar para ganhar almas, no lugar que eu chego, eu falo de Deus, eu tento, né? A senhora sabe que eu cuido de pessoas, né? Até na igreja mesmo eu tenho pessoas no meu contato aqui que foi da minha outra igreja que saíram, eu continuo cuidando delas, né? Algumas me dizem que já voltaram e tendo amor por elas, né? Porque a gente está aqui para isso, para cuidar das almas. E essa parábola aqui é isso aqui que Deus quer, que a gente ganhe almas. O trabalhador somos nós, da seara dele. Beleza, Dona Cida. Dona Cida hoje não dormiu, vocês viram, pessoal? Dona Cida.
Patrícia, você aí está nos dando o ar da graça hoje. Abra aí seu áudio. Fale conosco. Foi agora? Foi? Sim, senhora. Estamos ouvindo. Certo. Aqui, né, os primeiros, né, eles murmuraram por ele achar que deveriam ganhar mais por serem os primeiros, né? Mas assim também na obra, né? Que muitas das vezes as pessoas acabam se acomodando, né, com a fé e não procuram dar o seu melhor, buscar mais, dar o melhor. E os últimos que chegaram depois, eles deram o melhor, né? Fizeram, né, com vontade, deram o seu melhor. Então, muitas das vezes a gente espera receber de Deus, né, aquilo pelo que nós fazemos, mas às vezes não paramos para analisar o que estamos dando para Deus, se é o melhor que nós estamos fazendo pela obra dele, né? Só isso. Tudo bem, Patrícia, nervosa ali, tremendo, ó, quase que tendo um piripaque. Na frente de Dona Lídia, tu não fica nervosa? Nada a ver, pare com isso. Diga aí, Andresa. Oh, o que ficou para mim, né, no caso a Patrícia até comentou aqui, é no 16, né? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Né? Veja que esses primeiros que se tornam derradeiros são aqueles que realmente se acomodam na fé, né? Que eles vão se acostumando, trazendo por dias de hoje, para nós evangelistas, muitos evangelistas perdem seu primeiro amor na fé. E ali já não faz mais evangelização, vamos dizer assim, como trabalhadores, não faz mais o trabalho com amor. Não tem mais dedicação, não tem mais aquela preocupação, aquela sede pelas almas. Aí então chega aqueles derradeiros que estão ali, às vezes ainda imaturos na fé, mas eles agarram aquela oportunidade, porque o Senhor os trouxe até ali, o Senhor os chamou. E quando eles chegam, né, e realmente eles se dedicam, têm uma comunhão verdadeira com Deus, Deus é justo para com eles. Então, ainda que eles chegaram por últimos, eles se tornam primeiros. Eu trago essa experiência quando eu cheguei aqui no grupo, né, do sacrifício. Poxa, você já estava em um nível, né? Eu cheguei ali verdinha, né? Poxa, meio acanhada. Então, assim, hoje eu já tenho um pouquinho de experiência, né? Mas a sede, foi a sede, a dedicação, né? O Espírito Santo nos conduz exatamente para a gente estar ali naquele lugar, naquele momento, porque Deus, ele não reúne, né? Ele não junta pessoas, ele une propósito. Então, ele sabe, ele tem um propósito para a minha vida. Então, por isso, eu estou hoje aqui no grupo do sacrifício e tudo que eu venho desenvolvendo aqui, eu posso ajudar aquelas pessoas, né, que estão aí fora sedentas, né? Eu como trabalhador, serva de Jesus. Então, o que ficou para mim foi isso, né? Porque o contexto aqui a senhora já tinha, né, desembaralhado todo, então ficou bem claro. Sim, Fernanda. Diga aí, Monique, você chegou aí no meio, conseguiu pegar alguma coisa aí? Não, na verdade não, porque eu estava na rua andando, tive que fazer uma situação, aí eu não consegui, na verdade, meditar, não sei nem em que versículo vocês estão. Imagino que seja o 20. Imagino, tá ótimo. Por isso que eu tô com a câmera desligada também. Ok. Thaisa? Eu pontuei algumas coisas aqui, né? Sobre a questão dos primeiros trabalhadores, mostra que Deus, ele é justo. Ele fez um acordo, ou seja, vocês vão trabalhar um dia e eu vou dar um denário que é equivalente a um dia. Ou seja, eles trabalhando com qualidade ou não, eles iriam receber um denário. Então, isso pode ter gerado um certo acomodação, como as meninas falaram. Porque, independente deles fazerem um trabalho de boa qualidade ou não, eles iriam receber aquilo que foi proposto. Já os que vieram depois deles
seria algo que seria de acordo com o trabalho, né? Ou o tempo. Na cabeça, eu acredito que na cabeça daqueles que eram os primeiros, seria referente ao tempo. Pronto, eles chegaram agora, trabalharam, digamos assim, 2 horas, eles vão receber de acordo com as 2 horas. Mas, independente do tempo, eles demonstraram uma qualidade no seu trabalho. Então, Deus, ele viu que, poxa, aqueles que trabalharam um dia não fez aquilo que esses fizeram. Então, a recompensa vai ser a mesma. Então, isso mostra que, tipo assim, independente de tempo ou não, o que mostra é a qualidade que a gente dedica a ele. Perfeito, bacana. Quem está faltando aí? Adriana. Vamos lá. Já foram dito quase tudo, né? Da onde Fernanda agora. Fernanda, fazendo discípulos agora, Fernanda. Vai ser meio redundante, mas... Se for redundante e não tiver o que acrescentar, então deixe para lá. Mas se tiver algo novinho, traga. O que acontece? Jesus, ele prepara a gente de todas as formas. Ele prepara ele para o lado espiritual e também prepara para aquelas pessoas que querem ser empreendedoras, né? Se você for ver, ele chama pessoas para trabalhar. Aí não fica claro qual foi o acordo feito. Você vai trabalhar X, você vai produzir X, Y e vai receber outra letra lá. Ok? E o que acontece? Eu acredito que esses últimos que chegaram, como estavam com todo o gás, passou o dia todo ocioso, sem fazer nada, teve essa oportunidade, eles agarraram com unhas e dentes. E creio eu que eles produziram até mais do que aqueles que estavam lá o dia inteiro, né? Como foi dito aí, aquele dando de si ou não ganharia um denário. E esses que chegaram por último, pensou dentro de si, se eu der tudo, todo o meu gás, eu posso tirar meio denário. Eu acredito que eles nem pensariam em estar recebendo o mesmo que os outros. Mas o empenho, a qualidade do serviço que fez com que o patrão olhasse e desse o devido valor para ele. A mesma coisa para a obra de Deus, né? Todas já disseram, mas eu acredito que isso se aplica a alguns evangelistas que já estão velhos, estão na casa de Deus ali, naquela rotina, está no piloto automático, como o pastor gosta muito de dizer, né? Naquela mesmice, não está mais com aquele gás. Às vezes você bota para fazer um propósito, não faz, você vai lá e diz, hoje é o dia do zelo da casa de Deus, e a pessoa com desleixo não vai, ou se vai, não faz aquilo com amor, com empenho, com dedicação. Às vezes você pede, vamos fazer uma ação, a pessoa não dá de si. Então, isso também está nesse conteúdo, porque a vinha, né, ali eu creio que a vinha é o reino de Deus. Então, a gente está trabalhando para Deus, a gente está trabalhando para Jesus. E cada vez que nós somos convocados para trabalhar para Jesus, nós temos que dar o melhor, né? Nós temos que dar o nosso melhor. Quando a gente cuida da nossa casa, a gente não dá o melhor para a nossa casa, a gente não quer deixar ela limpinha, cheirosinha. A mesma coisa a gente tem que fazer para a obra de Deus, tanto para o zelo da casa de Deus, como também para quando a gente vai ganhar uma alma, fazer uma visita, fazer um ponto de fé, até mesmo entregar um jornal. Tudo tem que ser com amor, com um sorriso no rosto,
né? Então, a gente tem que se doar. Se você não está bem naquele dia, é melhor que você não faça, né? Porque as coisas de Deus têm que ser com dedicação e com qualidade. Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Ele quer também quantidade, mas a quantidade com qualidade. Não adianta ser 1.000 e só 500 está se doando. Os outros 500 está montado nas costas daqueles outros 500 que está se doando. Então, a mesma coisa. Isso serve para nós, que somos evangelistas, para obreiros, para qualquer pessoa que vai levar a palavra de Deus. Então, a gente tem que olhar essa vinha como um reino de Deus. E essa colheita, colher esses frutos, colher com maior amor e dedicação. Porque a mesma coisa Jesus fez por nós. Ele está nos deixando esta lição para que a gente venha aprender tanto na nossa vida espiritual, como na nossa vida profissional. Isso também se aplica a gente que é casado, como é que a gente vai lutar, trabalhar para os nossos filhos, para o nosso marido. Então, esse capítulo até 16, ele engloba tudo, porque nós somos empreendedores. Nós somos empreendedores do nosso lar, porque a gente administra a nossa casa. Quando o pastor administra a igreja, o grupo de evangelismo, o líder ali administra aquelas ovelhas que estão ali para sair e ganhar as almas. Então, tudo é uma administração. E quando o administrador está bem, o resto do corpo vai bem. Mas quando um integrante não está bem, começa a coisa a definhar. Então, a gente tem que saber... não lembro a palavra. Como é isso, gente? Cuidado. Aí, para mim, a palavra-chave é cuidado. O cuidado com a casa de Deus, o cuidado com a nossa família, o cuidado com o zelo da casa de Deus, tudo é o cuidado. Aí, quando a gente faz as coisas com cuidado, com amor, com dedicação, a gente nem precisa pedir nada a Deus. Ele nos dá de bom grado, né? Porque muitas das vezes foi dito aí muito, né, que muitas pessoas fazem para receber em troca, mas aquele que faz sem nada esperar, Deus faz para a vida dele sem ele pedir nada. Então, eu acredito que muitos que fazem isso achando que não, vou fazer isso para Deus, porque Deus vai me dar algo em troca. Deus é um Pai justo, ele é bondoso, ele é misericordioso, ele nunca vai deixar os seus filhos passarem necessidade. Mas ele poderia dar um pouquinho a mais, mas ele vê que a coisa é uma troca, então ele quer pessoas que estejam disponíveis para fazer a obra dele, sem querer nada em troca. Jesus deu a vida dele, e no fundo ele nem pediu nada. Ele deu a vida dele para a gente, e no fundo ele nem pediu nada. Faz. Beleza, Maiana. Mostrou que Deus ele é a todo momento, a toda hora, porque ele começou da hora terceira até a hora 1/10, até a última hora praticamente, procurando pessoas. E ainda que essas pessoas não sejam encontradas naquela hora, sempre tinha alguém por ali. Toda vez que ele saía para procurar, tinha alguém. Era um campo extenso, um trabalho muito grande, que uma pessoa só não poderia não poderia executar aquele trabalho. E a obra de Deus é assim. Ele fala que a obra é grande, que a seara é grande, mas poucos trabalhadores. E já não basta os trabalhadores ser pouco, quando chega outros para dar conta do trabalho, tem aqueles que ainda ficam com ciúmes, com inveja dos novos que chegam, mas se eles fizessem o trabalho deles bem feito, eles se envolvessem naquilo que era para eles fazerem, eles não iam estar prestando atenção no quanto que os outros iam trabalhar.
porque que mostra que Jesus foi justo, que no caso não fala Jesus, mas representa Jesus. O dono da vinha, ele foi justo. Só que com os últimos, esses últimos, além de conseguir a justiça de Deus, eles conseguiram a generosidade. Porque Jesus não pagou, o dono não pagou só o que era justo. Ele foi generoso. Ele pagou como se a pessoa tivesse trabalhado a mais. E a gente vê que aqueles lá ficaram murmurando, o que jogou por água abaixo todo o trabalho que eles fizeram até ali. Com a murmuração, eles desfizeram tudo. Porque a murmuração faz você perder tudo que você conquistou. Você fica travancado ali. O povo ficou no deserto 40 anos. Por quê? Porque ficaram murmurando contra Deus. E aqui esses trabalhadores fizeram a mesma coisa. E Deus, ele não vai importar quanto tempo você tem de obra, nem quanto tempo você não tem. É como você é, se você aceita ou não. Porque você está ali como servo. E servo, ele não tem que dar pitaco, não tem que gostar, não tem que querer. Ele simplesmente tem que obedecer. Ele tem o livre-arbítrio de servir ou não. Não tá bom para você, você sai. Mas saiba sair com dignidade, sem falar mal, sem murmurar, sem criticar. Porque da mesma forma que a gente vê esses trabalhadores aqui reclamando dos trabalhadores novatos, muitas vezes a gente vê os novatos reclamar dos antigos. A pessoa chega na igreja hoje e quer ter o que quem está lá há muito tempo tem, num estalar de dedos, e não é assim. Para se construir uma vida com Deus leva anos, não é nem construir uma vida com Deus, para conquistar algumas coisas, porque nem tudo vem de mão beijada. Quantas vezes você tem que sacrificar por algo que você quer e não veio de imediato? Muitas vezes é porque você não está preparado e muitas vezes é porque depende de você. A gente vê pessoas que chegam na igreja e conquistam de imediato, como também tem aquelas pessoas que lutam há anos pelas mesmas coisas, e você vê aquelas que chegaram agora querer sentar, que nem diz o ditado, chegou atrasado e quer sentar no ônibus na janela, e não é assim. Os papéis aqui vão se inverter muito tempo. Não é pelas obras, é pela fé, como foi dito ontem. Tudo é pela fé. Se eles não tiveram fé como esses últimos, problema deles. A culpa não é de Deus. E que o que importa para a gente é buscar de Deus não só a justiça, como também a generosidade. Porque se a gente voltar capítulos atrás, na primeira multiplicação dos pães, as pessoas não creram, Jesus não fez muita coisa. Na segunda multiplicação, as pessoas creram e alcançaram de Deus praticamente tudo. E eles, aquelas outras pessoas, na segunda multiplicação, fez com que Jesus se apiedasse delas. Então não é ser só justo, é buscar de Deus algo a mais, é se dar mais. Porque você vai receber a mais? Não, porque você reconhece que você precisa dele. E você está ali para servir, você é um servo, você obedece, você é para estar lá 1 hora, você vai estar 1 hora, é para estar 2 horas, você vai estar 2 horas. Porque muitas vezes as pessoas se esforçam para estar no trabalho na hora certa, mas para estar lá na casa de Deus, para ouvir a palavra, para fazer um trabalho de evangelização, para ir fazer uma visita, ela chega a hora que quer, como se fosse bagunçado, e ainda vai na pressa, vai murmurando, vai reclamando. É um trabalho de porco, um trabalho que não vai servir nem para abençoar nem a ela. Muitas vezes vai servir para abençoar aquela pessoa que recebe aquilo, porque quem vai receber aquela oferta não sabe das condições e está com o coração aberto, mas ela está apresentando um trabalho ali empurrado com a barriga. E Deus não se agrada disso. É melhor que você nem vá. Tudo mais eu acho que já foi dito, porque Jesus ele não deve nada e tudo que ele fez é pela graça. Mas a pessoa acha que por ela estar na igreja, que por ela devolver o dízimo, que por ela dar a oferta, ela merece alguma coisa. E não merece, porque o trabalho maior foi Jesus que fez na cruz. Levou as enfermidades, levou dores, curou. E ela hoje só tem que obedecer, só tem que entregar o coração, muitas vezes. E nem isso, nem a manutenção da salvação dela, ela não quer, porque a avareza é maior. Ao invés dela se preocupar com a vida dela, do que Deus tem que fazer na vida dela, ela fica prestando atenção na vida do outro. E enquanto ela estiver prestando atenção na vida do outro, ela vai servir de espectador, e o outro vai avançar, vai seguir, ela vai ficar lá paradinha naquela mesmice. Por quê? Porque ao invés de trabalhar, ela estava prestando atenção no trabalho dos outros. Ok. Shirley, e aí? Quer falar alguma coisa?
Acho que todo mundo já falou tudo. Ah, Fernanda. Ela já falou tudo por mim. Beleza. Mas Aí, ó. basicamente todo mundo já disse. Não, Fernanda falou que já tinha tido tudo, né? Eu voltei para vocês, porque... Não, pô, aí vocês falando já me acrescentaram outras coisas. E uma das coisas que me acrescentou aqui, acho que foi Isis que falou, que o dono da vinha queria um resultado rápido, acelerado, por isso contratando mais gente. Ele não queria que aquele serviço passasse do dia, ele queria que aquele serviço fosse feito o mais rápido possível, e se possível fosse no mesmo dia. E dá para a gente entender a celeridade que hoje Jesus quer, né, que a gente trabalhe no ganho de almas. Só reforçando aqui, a vinha não é o reino de Deus, né? Como a Adriana aí cogitou, não. O reino de Deus é o reino de Deus, a vinha é a seara. A vinha são os povos, são as nações, são as pessoas que devem ser alcançadas para, de repente, fazerem parte do reino de Deus, ok? Teve uma outra coisa aqui que falaram também, não me lembro agora se foi Thaisa, se foi Andresa, sobre os primeiros se acomodarem no serviço por terem a certeza de que no final eles iam receber alguma coisa. Aí no começo, não, eu já sei o que eu vou receber, não precisa me esforçar tanto não, eu já sei o que eu vou receber, eu já sei que vou receber, então é aquela história, não, eu já estou salvo, não precisa fazer mais muita coisa, porque eu já estou salvo. Mas o que Jesus quer é que a gente, além de estar salvo, salve. E isso é importante. Os últimos, talvez, até pela necessidade, entenderam isso, entenderam que eles tinham que trabalhar mais, né? Porque o tempo estava acabando. E temos de ter essa cobrança dentro da gente. A gente tem que servir mais, a gente tem que render mais para o reino de Deus. A questão da recompensa, os primeiros sabiam que iam ter uma recompensa, né? No meu entendimento aqui, a recompensa maior, salvação. Não vou nem falar das demais coisas que podem ser acrescentadas na nossa vida aqui na Terra. Mas o principal, a salvação. E, de repente, a pessoa se conforma com isso. Já o outro que chega, ele está preocupado com a salvação de si mesmo e a salvação das demais almas. E, pessoal, quanto mais você serve a Deus, mais Deus te honra. E aí você tem testemunho para contar, diferente daquele que chegou primeiro e se conformou com a salvação e até hoje está no nosso meio pedindo ajuda, pedindo uma cesta básica, porque mesmo depois de 10, 15 anos de igreja, a vida financeira é uma derrota, tá? Então, se conforma, não, eu estou salvo. E o resto não se incomoda em correr atrás. E a melhor forma de correr atrás de qualquer outra coisa que você queira nessa vida, seja em qualquer sentido, familiar, saúde, enfim, a melhor forma de você correr atrás não é fazendo correntes. Creiam nisso. Não é fazendo corrente de segunda, de terça, de quarta. Não é fazendo corrente, é você correndo atrás das almas. No momento que você oferece para Deus resultados em termos de almas dentro do aprisco, ganhas para o reino dele, batizadas, seladas com o Espírito Santo, você vai ter uma recompensa que você não faz ideia. Por quê? Porque ele é generoso o suficiente para nos recompensar muito além daquilo que pensamos, imaginamos, e ele vai perceber a sede que a gente estava para fazer aquilo, ele vai saciar a nossa sede nos demais sentidos. Eu fui lá, eu tenho um texto aqui, no versículo 8, né? No mesmo capítulo aí, vocês vão ver 28, ele vai estar aqui dizendo que, ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, né, ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E ele me traz aqui duas referências bíblicas a respeito desse momento. E abre aí para a gente só encerrar, não vou me demorar, Levítico capítulo 19. Levítico 19.
Terceiro livro aí da Bíblia. Versículo 13, certo? Olha o que está escrito. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. Beleza. A paga do diarista não ficará contigo até pela manhã. Em outras palavras, a pessoa serviu, trabalhou naquele dia, o pagamento dela tem que ser realizado naquele mesmo dia. Segura aí. Agora vai para Deuteronômio, capítulo 24. Só andar aí mais 2 livrinhos para frente. Capítulo 24, no versículo 14. Mentira, não é 14, não, é 15. 15. Beleza? Todo mundo abriu? Então, vamos lá. No seu dia, ou melhor, vamos começar do 14, que vai ficar mais claro. Não oprimirás o diarista pobre e necessitado de teus irmãos, aquele que precisa da ajuda dos outros, né? Ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, ou seja, naquele mesmo dia você tem que pagar aquela pessoa. Por quê? Porquanto é pobre e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O que eu quero trazer com isso? Essa concepção de que Deus entende que a gente tem uma necessidade. Por quê? Está escrito aqui, porque somos pobres. Somos pobres. Tudo que nos é acrescentado vem de Deus. Ah, eu conquistei uma vida melhorzinha, conquistei alguma coisa mais. Foi Deus que deu. Somos pobres. Segura a onda aí, Fernanda. E se a gente está servindo a Deus e Ele entende que a gente é necessitado, seja lá do que for, Ele vai ter que dar a paga no mesmo dia. Primeiro, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. E segundo, olha só o que Ele fala, para que não haja pecado em ti. Imagine se vai haver pecado em Deus. Não vai. Então, Ele mesmo vai se colocar contra a palavra dEle. Então, se você fizer algo por Deus, algo dentro da obra, algo pelas almas, vai ser retribuído. Então, está te faltando alguma coisa? Em qualquer setor da sua vida? Ah, Lília, tá. Vai ganhar almas. Fica tranquila. Deus vai suprir a sua necessidade, porque Ele reconhece que você tem essa necessidade. E esse trabalho seu desinteressado, porque o seu foco são as almas, vai fazer com que Jesus olhe para você e te abençoe, porque Ele quer que você continue assim. E se Ele precisa de você trabalhando, Ele não vai querer que você continue passando necessidade, nada, Ele vai te dar cada vez mais tranquilidade para que você comece a focar mais. Se você, necessitado, parou de olhar para as suas necessidades e foi cuidar da necessidade do povo, das almas, das pessoas, bom, isso é muito maravilhoso, isso mostra que você tem algo dentro de você muito bom, é uma nobreza de espírito. Se você, quando tiver uma vida regalada, né, imagina qual não vai ser a sua intensidade agora de entrega na obra de Deus. Necessitado, você se deu ao total. Imagina você não tendo necessidade nenhuma, por você vai se dar mais ainda. E o seu testemunho ainda vai ser uma vantagem a mais no seu ganho de almas, como argumento de que Deus transforma vidas e que aquela pessoa precisa desse Deus que você tem. Dá para entender? Então, fechando isso aí, eu vi ali Shirley e Fernanda falando pra caramba. Vocês querem acrescentar aí mais alguma coisa? Acrescente. E Shirley quer falar? Deixa Shirley falar, Fernanda. Deus é mais. Fale, mulher. Não, a gente estava falando, ela estava falando aqui sobre a passagem. Entendeu, pessoal? Vamos para a guerra, vamos ganhar almas, vamos cuidar das coisas de Deus, que não há como a gente ficar. No outro dia ela não teve vergonha, não. Hoje ela está assim, toda menina amarela. Nada a ver. Viu? Fala aí, Thaisa, você levantou a mão, fala aí. Foi sem querer, eu ia botar na mensagem.
negócio. Então, pronto, meninas, vamos ficar por aqui hoje. Eu achei que foi bastante interessante hoje a parábola dos trabalhadores, tá bom? Fique isso aí, e o finalzinho é, quanto mais você se dá para Deus, fica tranquila, Deus vai se dar para você, tá bom? Maiana, pode concluir. Sabe o que é interessante? É que essa parábola ela não aparece mais em nenhum outro livro evangelista. Só em Mateus. Só aqui. Exatamente, só aqui. Ok? Boa noite, quem vai fazer aí a oração de despedida? Amanhã tem evangelização. Amanhã tem limpeza da igreja, pesada. Quem vai fazer a oração? E Shirley, né? Porque ela tem que falar alguma coisa. Não falou nada, vai ter que fazer a oração final. Ela vai ficar só com essa cara aí amarela rindo pra gente, Fernanda? Vai lá, dá um beliscão nela aí. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, agradecemos pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui presentes todas, Pai, orando, falando e pregando, Pai, pela Tua palavra. Ó, Senhor, abençoa cada uma que estão aqui, Senhor, cada familiar, Pai, de cada uma que estão aqui, Senhor. Ó, Senhor, renova, Pai, as nossas forças, renova nossos pensamentos, Senhor. Nos dá sabedoria, Pai, para que cada dia possamos entender cada vez mais, Pai, a Tua palavra. Eu te peço, Pai, protege cada uma, Pai, protege toda a nossa família, em nome de Jesus. Entregamos, Pai, a nossa vida em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Ligado, pessoal, tá ligado, tá ligado. Amanhã, 9 horas da noite, a gente se encontra aqui de novo, ok? Dando continuidade a Mateus 20. Um abraço, boa noite a todas.